Olá, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Lima e aqui para o NEAF eu aprendi mais essa de hoje é sobre plano real. Você sabe o que é um plano econômico? Você está sempre mexendo com dinheiro, você fala o real, a nossa moeda real, mas é legal você ter uma base, você ter um pequeno conhecimento, né, uma base científica, vamos dizer assim, sobre o que é plano real. Porque pode cair numa prova de atualidades, pode cair numa prova de português, né? Então é legal desenvolver isso, né, para você saber exatamente o que é e do que se trata. Então essa aula tem esse intuito, né, de você desenvolver um pouquinho o termo plano real, né? Então é para isso que serve essa aula. Então vamos lá. O que é um plano econômico? Plano econômico é um conjunto de ações e diretrizes integradas promovendo o desenvolvimento econômico e social de um país. Ou seja, o plano econômico, né, ele serve exatamente para quê? Para que haja um desenvolvimento, né, haja um agrupamento, melhor dizendo, de todos os sentidos, principalmente no sentido social, né, de um país e também no sentido econômico, ou seja, proporcionar com que a fluência econômica aconteça de uma forma legal, de uma forma com que as empresas, as indústrias, o comércio e a população se desenvolva e tenha condições de ter uma vida melhor, vamos dizer assim. Então, todo o plano econômico, de uma forma geral, ele é criado assim. É lógico que na prática não é bem assim que acontece, né? Nós podemos pegar vários exemplos da história, vários planos econômicos, o Sarney, plano cruzado, tal, plano verão, aquela coisa toda que não deu em nada, né? Não deu muito certo. Mas o plano econômico, de uma forma geral, ele serve para fazer com que o país cresça, que o país se desenvolva no sentido econômico e social. Contexto histórico, né? A economia nos anos 70 era extremamente nacionalista, né? Um nacionalismo e uma exclusão social. Algumas pessoas podem dizer que o plano econômico da ditadura, né, o milagre econômico do Delfim Neto, ele tinha uma ideia de fazer com que o país fosse para frente, mas não foi bem isso que aconteceu, né? A partir do final dos anos 70 já começou a aparecer que esse projeto econômico, vamos dizer assim, ele era extremamente nacionalista, mas com o tempo ele promoveu, né, uma exclusão social, porque ele facilitava principalmente os grandes empresários, né, os industriais e uma elite, né? Então a classe média, principalmente a classe média baixa e a baixa, ela acabou se tornando ainda pior, né? Tanto é que as favelas em grandes cidades, por exemplo, só vou citar de uma forma bem simples, não vou ficar entrando no pesado, naquela coisa, só para você ter uma ideia, as favelas, por exemplo, em cidades como São Paulo, por exemplo, cresceu muito a partir dos anos 70 e 80, principalmente por causa do sentido econômico da ditadura militar. Então, não era um projeto para o Brasil, né, e sim para alguns, de uma forma geral. A economia dos anos 80, ela vai aparecer em consequência dessa economia dos anos 70, por causa da inflação, né? A inflação, ela vai corroer todo o sentido econômico brasileiro nos anos 80, e isso vai fazer com que o Brasil, de uma forma geral, entre numa crise econômica durante década, mais que uma década, né? E só vai ser corrigido isso vamos dizer assim, né, com o plano real, que é a aula de hoje. Então, eu estou fazendo esse contexto histórico para você entender mais ou menos como funciona. É lógico que você pode aparecer no vídeo aí, né, nas informações, nas perguntas aí do YouTube, e colocar que não foi bem assim, colocar mais detalhes e tal. Eu só estou fazendo um pequeno relance, vamos dizer assim, um comentário sobre a política econômica dos anos 70 e depois 80 no Brasil. A política econômica dos anos 80 ela foi mais para corrigir os problemas dos anos 70, o que não deu muito certo, né? Mas com o plano real o negócio muda, por isso essa aula de hoje. Contexto histórico também do plano real. O plano real foi desenvolvido e aplicado no governo do presidente Itamar Franco em 1994. O principal objetivo era a redução e controle da inflação, né? O Itamar Franco ele vai assumir, né, depois do impeachment do Collor, né, ilustre Collor, e ele vai fazer com que esse plano econômico venha e resolva o grande problema que nós tínhamos na época, que era a inflação, né, a inflação galopante, aquela coisa monstruosa, e fazer com que o desenvolvimento econômico não acontecesse. Isso passou todos os anos 80 fazendo assim, e nos anos 90 foi corrigido, principalmente em 94, né? Então, o plano real ele veio para mudar isso, ele veio para arrumar isso de uma forma geral.
algumas fases do real. Vou falar algumas fases de como foi feito o real e tal. Redução de gastos públicos e aumento dos impostos como forma de controlar as contas do governo. Ou seja, vamos lá, ó, redução de gastos públicos e aumento dos impostos como forma de controlar as contas do governo. Ou seja, o Plano Real ele vem e vai fazer uma limpeza, uma higienização, entre aspas, nas contas públicas, para fazer com que elas tenham uma forma administrativa correndo de uma forma legal, vamos dizer assim. Então, essa foi um dos primeiros intuitos, né, as primeiras ações, as primeiras fases do real. Depois vem a criação da Unidade Real de Valor, a URV, né, como forma de desindexar a economia, a economia até então indexada pelos índices de inflação. O que é indexação? Né? É um sistema de reajuste de preços, inclusive salários e aluguéis, de acordo com índices oficiais de variação dos preços. Ou seja, também é uma ideia de limpeza, vamos dizer assim. Eu gosto de usar esse termo limpeza porque estava precisando disso, no sentido econômico. Então, a URV, né, é uma forma de fazer com que há um reajuste de preços, fazer com que tudo se torne redondamente correndo, fluentemente correndo dentro do sentido econômico do Brasil. Então, essa também é uma outra fase do real. E também a criação de uma nova moeda, né, forte, que é o real, né? Ela vai aparecer, né, com essas cédulas, as cédulas originais aí, como você pode ver, né, que tem alguns símbolos, né, dos nossos bichos brasileiros. Então essa moeda real, que é até hoje que nós temos, né, ela vai vir de forma muito forte e ela vai ter uma carga simbólica também de modernização da máquina estatal, modernização do Brasil, modernização da economia brasileira. É isso que ficou para nós, né? Todo o governo do FHC, que eu vou falar daqui a pouco, e todo o governo do PT, de uma forma geral, eles foram praticamente ajudados de uma forma geral pela moeda que foi criada no governo Itamar Franco. Ele fez com que a economia se ajustasse de uma forma geral, como eu estou explicando aqui. Redução dos impostos de importação para aumentar a concorrência dos produtos nacionais, provocando a redução dos preços. Também foi uma forma, né, uma fase, vamos dizer assim, para que acontecesse essa regulação, né, essa regulagem, né, da economia. Então, eles vão fazer a redução dos impostos de importação, né, para aumentar a concorrência e fazer o negócio fluir, né, de uma forma geral. Então, é outra fase do real. Resultados e desdobramentos, né? O Plano Real foi muito bem sucedido, né? Ele abaixou a inflação muito forte. O real chegou a ter 0,98, 0,96, alguma coisa assim em relação ao dólar na época. Ele abaixou em relação ao dólar. Hoje o dólar está mais de R$3, uma coisa assim. Naquela época ele abaixou em relação ao dólar pela força que veio para o projeto econômico. É lógico, durante os anos, né, isso muda, né, é galopante, é uma ondulação econômica durante os anos. Mas o Plano Real ele veio para ficar, de uma forma geral. E o FHC foi reeleito em 1998, né, principalmente por causa do Plano Real. Então, foi uma grande marca dele, foi a sua marca política, foi a implantação do Plano Real, porque ele era ministro da Fazenda, né? Ministro da Economia, se não estou enganado. E ele era ministro do Itamar, foi ele que ajudou a criar, ele que montou a galera, né, que fez o Real de uma forma geral. É lógico que eu estou falando de uma forma bem chula, já para você só ter uma ideia de que é o Plano Real, né? Isso aqui não é uma aula de economia, né? Isso aqui é uma aula de Plano Real, uma coisa mais simples, é um aprendi mais essa para você nunca mais esquecer sobre isso. Resumo da aula de hoje. O que é um plano econômico? Seria um conjunto de ações e diretrizes para um bem maior econômico e social de um país. Então, ou seja, o presidente vem, ele faz um plano econômico e esse plano econômico tem a ideia de fazer um reajuste em todos os sentidos econômicos do Brasil. E com isso, o Plano Real ele cai nesse sentido, né? O plano econômico para ajustar o Brasil. O Brasil que vinha com um problema grave de inflação, que foi feita lá pelo milagre econômico do Delfim Neto nos anos 70 e durante todos os anos 80 foi aumentando, até que nos anos 90 aparece essa ideia brilhante, vamos dizer assim, do Plano Real para fazer com que as coisas fluíssem de uma forma melhor. É lógico que há muitos mais detalhes do que é o Plano Real, mas eu não vou ficar entrando nesses detalhes, né? O contexto histórico, né, é de 1900, a década de 70, depois a década de 80, que são os propulsores da inflação, né, que o Plano Real veio para arrumar de uma forma geral.
O Plano Real, né, o Itamar Franco, em 1994, e a queda da inflação. Foi essa a ideia geral que você tem que ter, sobre o que é o Plano Real, né? Algumas fases do Real, eu falei, né? A redução de gastos públicos, né? Aumento de impostos, a URV, né? A moeda real em si, a redução dos impostos de importação. Ou seja, eu citei só algumas fases, né? Alguns processos disso, porque eu não vou ficar me alongando muito, mas são esses as técnicas que o governo fez para regular a economia e acabar com essa maldita inflação que corroeu o Brasil nos anos 80. O resultado do desdobramento, né, o Plano Real foi muito bem sucedido, né, e o FHC acabou sendo reeleito em 1998, exatamente. Ele teve 8 anos de mandato, né, e ele foi reeleito em 98, ficou até 2002, depois o Lula ganhou e a gente correu a história. Então, o Plano Real, de uma forma geral, é isso. Espero que você tenha gostado, espero que se você tem as dúvidas, pergunte, não tem problema, estou aqui para responder. E o interesse é seu, você tem que pesquisar mais e mais para entender o que é esse Plano Real. Mas, de uma forma geral, eu te dou a base aqui. Espero que você tenha gostado, até a próxima.